todos e bem-vindos ao terceiro dia do webinar Einsteins do Amanhã. Como vocês já sabem, meu nome é Nina, sou a fundadora do projeto Einsteins do Amanhã e hoje a programação é um pouquinho diferente. Por que eu digo diferente? A estrutura continua a mesma, nós ainda teremos o nosso querido experimento pelo projeto da Science Page, só que é um dia mais focado para a galera que gosta de biomedicina, biologia e medicina ou simplesmente para os curiosos, pois os nossos dois palestrantes têm foco nessas áreas. Enquanto o Matheus é mais focado para biologia, a Jaqueline tem um foco em biomedicina e pesquisas clínicas. Então, sem mais tardar, iniciamos o bate-papo com o Matheus. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael, eu faço parte também do projeto Einstein da Manhã. Eu acabei de concluir o ensino médio desse ano, agora 2022, e apesar de eu querer fazer economia, que não é exatamente uma área de CETEM, né, que não é uma área muito das ciências, mas eu sou um apaixonado, eu sou um amante por matemática e isso me atraiu muito também para o projeto. Só que hoje a gente não veio aqui para falar sobre mim, a gente veio aqui para falar sobre o Matheus. Então, se apresenta aí, Matheus. Oi, gente, prazer. Meu nome é Matheus Venetilo. Eu sou estudante de biologia pela FRJ. Estou com previsão de término para o ano que vem. Também sou pesquisador, trabalho estudando a respeito do envenenamento de serpentes, jararaca e jararacuçu, em células renais e em células musculares também. O meu laboratório também foca no estudo de efeito biológico de moléculas presentes no veneno, geralmente proteínas, e já existem alguns estudos em andamento aí no nosso laboratório, vendo capacidade de moléculas para poder modular a resposta contra o câncer, por exemplo, carcinoma, e é isso. Pô, perfeito. Então, Matheus, eu gostaria de saber, assim, primeiramente, o que você diria que até o presente momento, ou enfim, o que você espera que seja, o seu maior desafio e qual é o seu maior sonho realmente na maior escala que você puder, definir, entendeu? Tá? Primeiramente, né, o maior desafio sempre é porque a área científica ela é tudo muito integrada. Às vezes a gente entra com a ideia de que a gente vai descobrir coisa tal. Não, nunca é assim. Sempre tem um caminho que foi percorrido e através daquilo que foi descoberto em colaboração com outras pessoas, você vai dando andamento àquela coisa ali que você quer descobrir, no caso. Né? Mas assim, não é você que vai ser, vou descobrir a cura de tal coisa. Às vezes até a questão da cura é uma questão problemática que existem doenças que não têm cura ou às vezes o tratamento ele é escasso, sabe? Então assim, o maior desafio é você saber lidar em equipe, trabalhar em equipe e compreender que você é só mais um no meio de muitos. Em Sim. relação a qual foi a tua pergunta? Desculpa. Qual é o seu maior sonho, sim, maior sonho mesmo que você espera, assim? Sim, o maior sonho é que realmente a ciência brasileira seja valorizada da forma que ela tem que ser. A gente tem uma capacidade sim, muito grande, a gente tem grandes institutos, grandes universidades aí fazendo pesquisa de um modo assim, muito sério. Estou com uma expectativa boa, já que logo nesse ano já foi anunciado aumento nas bolsas de pesquisa, e isso aí estava já na hora de acontecer, né? A gente estava há 9, 10 anos sem reajuste. Ah, sim, perfeito. Então, seu maior sonho realmente é que, enfim, ciências sejam mais reconhecidas. Eu acho que é um sonho Sim. muito honrado, plausível, realmente é o que acho que todos nós esperamos. Como conquista pessoal mesmo, o que você, ou, enfim, que seja em relação ao que você está trabalhando agora ou o que você pretende trabalhar no futuro, o que você acha que seria o que você mais procura mesmo para você? No que eu faço, no caso, né? Sim, pode ser no que você faz ou no que você algum dia quer fazer, enfim, o que seja. Então, o que me atrai muito é essa coisa da inovação. Vou dar o exemplo do Captopril. O Captopril é um medicamento contra hipertensão arterial, que foi um medicamento que veio do veneno da jararaca. A gente não sabe disso, mas veio do veneno da jararaca. Então, assim, acho que meu maior desejo, no caso, é um dia contribuir, junto com outras pessoas, numa rede de colaboração, contribuir para
talvez entender mais o comportamento de alguma doença ou, sei lá, talvez conseguir contribuir para poder ser gerado algum tipo de fármaco contra alguma enfermidade, coisas do tipo. Pô, perfeito. É, outra pergunta, da onde que nasceu exatamente esse desejo de você ir para a área biológica e tanto também por uma vertente, assim, não muito conhecida, algo bem específico, assim, bem, diria, especial, que você vem procurando, que você vem pesquisando? Então, desde pequeno, eu sempre fui muito uma pessoa de querer saber o porquê das coisas. Desde pequeno. Ah, mas por que isso? Minha mãe mesmo sempre fala que minha fase do porquê nunca acabou. Sempre quero saber, por quê, por quê, por quê, por quê. Eu lembro que eu ia para casa da minha tia quando eu era pequena, queria abrir formiga para poder ver o que tinha dentro da formiga, querendo comparar se era semelhante ao que a gente via nos livros de ciências durante o ensino fundamental. Eu sempre fui muito assim. E o que, assim, que foi fundamental, porque eu falava que queria fazer medicina, porque eu tinha uma visão limitada do que era ser pesquisador. Eu achava que, para ser pesquisador, acho que muita gente pensa assim também. Quem é, cria coisas, quem trata é médico. Mas, assim, o médico, ele só vai passar o medicamento para você tomar. Mas, assim, geralmente, quem trabalha com aquela pesquisa básica de laboratório, em bancada de laboratório, testando em ratos, em células, enfim, geralmente são biólogos, são químicos, farmacêuticos. Tem até, eu conheço pessoas que fazem medicina, médicos também que trabalham assim, mas acaba sendo um número bem, bem pequeno quando compara com outros profissionais, né? Então, assim, 2017 também eu vi uma série chamada Orphan Black na Netflix, uma série da BBC, e eu não sabia dessa atuação de biólogo com pesquisa médica. Desde então eu falei assim, tá, mas era isso que eu realmente sempre quis para mim. Não era assim, clinicar, atender pessoas. Eu queria gerar inovação, descobrir alguma coisa, contribuir para alguma coisa. Desde então comecei a pesquisar um pouco sobre a atuação de biólogo. E eu vi que biólogo pode atuar com pesquisa dentro da área médica. Eu falei, tá, é isso que eu quero. E aí é onde eu estou desde então. Pô, sensacional. Perdão, você está em qual período da faculdade mesmo? Então, estou com previsão, porque eu faço. A que eu faço tem 10 períodos. Eu estou no oitavo, mais ou menos. Ah, Que tá. é um pouco complicado falar isso de período. Ah, sim. É, outra pergunta. Ainda mais que eu acho que você seria uma pessoa ótima para poder responder, porque realmente, como eu acabei dizendo, o ramo que você, enfim, acabou entrando, que você se apaixonou, é algo bem específico, assim. Eu gostaria Uhum. que você pudesse me falar por quais veículos que você acabou adquirindo mais informação, seja por, enfim, revistas, livros, até séries, que foi o seu caso, que não foi exatamente uma informação, mas foi uma maneira de te inspirar. Enfim, o que seja, o que mais realmente te ajudou a adquirir informação no seu ramo. Então, desde 2020, com a pandemia, eu tive que pegar uma atividade de extensão. Extensão nada mais é do que uma divulgação científica que você faz através da universidade. E eu fiz uma extensão sobre trombose, e essa extensão iniciou com uma professora, depois entrou mais uma. Eu vi uma chance de crescimento, já que achei a área interessante, tá? Porque assim, tem casos de trombose na minha família. Minha avó paterna teve, logo depois dela, meu pai também teve, então, assim, talvez eu tenha uma predisposição à patologia, não sei. E eu falei assim, quero estudar um pouco sobre trombose, então eu vou pegar essa atividade aqui de extensão, e estou nessa atividade de extensão até hoje, né? Só que na universidade não foca tanto na extensão, é muito importante, eu acho que, inclusive, é até uma crítica construtiva que teria que ter mais incentivo a essas iniciativas de divulgação científica, porque elas são importantes, só que a universidade ela tem muito isso de focar na parte da pesquisa. E como eu vi e sempre quis fazer pesquisa, que uma das minhas orientadoras trabalhavam com veneno, eu vi uma oportunidade de crescimento. Não é que assim, sempre quis trabalhar com veneno. É que em ciência, muitas vezes, a gente vai onde a gente tem oportunidade. Eu vi uma oportunidade nela e estou aqui até então. E sobre o período que eu adquiri assim, mais conhecimento, que eu mais cresci, eu percebi que foi justamente durante a pandemia.
que durante a pandemia várias coisas bizarras aconteceram, de negacionismo por esferas políticas, enfim. E eu comecei a tentar ficar um pouco mais atento, tá? Quando a gente busca lá no Google acadêmico, artigo científico, você às vezes encontra um artigo que tá falando sobre o mesmo assunto. Um está falando sobre algo positivo daquela intervenção, o outro já está falando sobre algo negativo. Eu ficava, tá, mas qual eu vou confiar? Qual é melhor? Porque, infelizmente, nem tudo que está no Google acadêmico, que é a nossa principal fonte, é, quando a gente quer buscar artigos científicos, nem tudo que está ali realmente é coisa de qualidade, nem todo artigo é artigo de boa qualidade, né? Então, eu comecei a ler um pouco mais sobre pessoas que trabalham com práticas baseadas em evidências científicas. Isso, assim, é fundamental para quem quer ser um bom pesquisador. Ah, não. Sensacional. Eu acho que esse Google Acadêmico, então, é uma fonte gratuita, assim, de informação Sim, que, enfim, isso ajuda dezenas de milhares de pessoas. tem muito artigo que você encontra ali que é pago também. Eu não sabia. Bom, sempre aprendendo. É, Bom, além disso, agora, enfim, algo mais pessoal que eu creio que muita gente pode passar por, porque, novamente, todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo nesse projeto de, enfim, de inspirar as pessoas, a seguirem o ramo da ciência, de realmente seguirem o que elas, desejam para a vida delas. Mas que uma questão que realmente atinge todo mundo é a questão familiar, porque, novamente, como você próprio disse, não é algo estimulado no Brasil, não é algo que as pessoas vão realmente olhar para você e vão achar que você está seguindo o caminho correto. Não exatamente por desconfiarem de você, não acreditarem em você, mas sim por exatamente medo de onde você vai ser capaz de chegar. E você que é uma pessoa que, enfim, está com essa expectativa de término é, daqui a pouco da faculdade, enfim, uma pessoa que está seguindo um caminho sensacional. Eu gostaria que você pudesse contar um pouco para a gente também, para todo mundo enfim, que assiste, como que a sua família exatamente reagiu quando soube que você queria seguir uma carreira das ciências. E exatamente esse ponto, que não acabou sendo uma carreira médica, porque até médico você consegue entender que, enfim, tem uma estabilidade financeira, de certa maneira. sim. E, enfim, como é que foi exatamente seguir a carreira das ciências mesmo, da biomedicina e da biologia? Então, é, como eles tinham essa visão de que eu queria fazer medicina porque eu não sabia que era ser médico, ser pesquisador, não sabia diferenciar, atribuía realmente as funções, enfim, de ser pesquisador à figura do médico. No início foi meio que um choque, porque, como você disse, o médico ele tem uma estabilidade financeira e eu fiz curso pré-vestibular voltado à medicina. Então, quando eu falei que queria fazer biologia, óbvio que teve aquele choque, porque, infelizmente, a área da pesquisa aqui é uma área ingrata. A gente não tem vínculo empregatício desde a época da graduação, a gente ganha uma bolsa assim, baixa, uma bolsa pouca, teve um aumento agora, mas assim, não é nada absurdo também. A gente não pode ter vínculo empregatício, não pode ter carteira assinada, senão automaticamente a gente perde a nossa bolsa. Então, assim, quando vai para mestrado, para doutorado, é a mesma história, não consegue ter vínculo empregatício também, a bolsa aumenta, mas você não tem estabilidade. Às vezes a bolsa atrasa, e enquanto isso suas contas, né? A fatura de cartão chega, plano de saúde, enfim, despesas de casa. Tem muita gente que depende dessa bolsa para poder pagar aluguel, fazer compra do mês. Então, assim, querendo ou não, é uma área ingrata, porque você não tem vínculo empregatício, você fica subordinado a uma bolsa que é certa, mas ao mesmo tempo ela é incerta. Só que depois também teve um certo entusiasmo, até porque assim, meu pai ele tem uma prima que ela é bióloga e ela é professora universitária. E assim, sempre foi muito interessante escutá-la falando o que faz. E querendo ou não, a ciência é uma área atrativa, apesar de tudo, ela é atrativa. Então, assim, teve aquele susto pelas incertezas da área, que é de se esperar, mas ao mesmo tempo teve apoio depois. Pô,
Agora, se você pudesse citar, não necessariamente um, mas quais que são para você os seus maiores, posso dizer, os seus quase que ídolos, que eu posso assim dizer, pessoas que você se inspira, pessoas que você admira muito nas ciências. Não precisa exatamente ser da área que você, enfim, cursa, mas das ciências em geral. Pessoas que você realmente admira demais. Sim, então, é, pode ser de agora ou tempos atrás, Quando você tá? quiser. Carl Sagan, que foi um cara assim sensacional, sensacional em todos os aspectos, inclusive o livro dele que eu tinha comprado, eu tô para poder ler, mas por conta da correria de faculdade, acabei nem lendo, que era o ai, eu esqueci alguma coisa relacionada a demônios. Não fala nada sobre demônios, mas o livro, acho que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, acho que é esse, que ele apresenta uma visão bem cética a respeito de crenças, que, assim, isso é muito fundamental para o pesquisador, porque, assim, a gente não pode colocar o nosso viés ideológico ou aquilo que a gente acredita na pesquisa que a gente faz. A gente sempre tem que olhar tudo com muito ceticismo, né? Não é aquilo de acreditar para ver. Você tem realmente ali que ver para poder acreditar, né? E isso aí é fundamental para o espírito cético, né? Espírito assim, científico da coisa. E sobre pessoas da atualidade que eu gosto muito, que eu acho que tem desempenhado um papel assim, fundamental no combate à desinformação, pensamento científico, cético, é a Natália Pasternak, que ela é presidente do Instituto Questão de Ciência, que eu recomendo muito, muito, muito os artigos que eles publicam nessa revista deles, artigo assim, gratuito, os artigos são gratuitos. Gosto muito da Bibi Bailas, que ela é física e trabalha fazendo esse tipo de divulgação também, falando sobre algumas fake news que são muito difundidas nas redes sociais, e querendo ou não, assim, muitas vezes essas fake news acabam pegando, né, às vezes nossos pais, nossos avós, que muitos deles acabam sendo pessoas que também não tiveram tanta formação, tanto estudo, e é muito fácil cair nessa, sabe? Como minha avó já cansou de me mandar várias coisas de que, tipo assim, máscara não adianta para nada, você se usar máscara, você pode morrer com falta de oxigênio e não filtra vírus. Eu fiquei, pô, como assim? Se o oxigênio, que é uma molécula, né, e o vírus ele tem toda uma estrutura, se o oxigênio ele não passa, ele fica aquilo acumulado, e o vírus consegue passar, não faz sentido, porque o oxigênio é O2, enquanto o vírus tem uma estrutura proteica, enfim, tem outras estruturas, é mais do que uma molécula, sabe? E às vezes os nossos familiares não estão tão atentos a esse tipo de coisa, né? Não, isso tudo é realmente verdade. Essa desinformação é algo que atinge todo mundo e às vezes acaba Sim, atingindo até a gente. Se a gente não parar e pensar, opa, sim, será sim, que de isso forma realmente é voluntária, sim. correto? Que será que é sério que eu estou lendo? Enfim. Agora, mais para concluir, eu gostaria de fazer uma última pergunta e é basicamente qual seria o seu conselho pessoal, pode ser o mais sincero possível, para alguém que está terminando o ensino médio e que está pensando em começar a carreira nas ciências. Quando eu digo carreira, enfim, faculdade e seguir nesse ramo todo. E quando eu digo nas ciências, não precisa exatamente ser a sua área. Se você quiser, obviamente, Uhum. falar algo que você tem maior dominância, sinta-se à vontade, mas é nas ciências em geral. Assim. Ser ativo, ser uma pessoa ativa, porque a gente, quando sai do ensino médio, a gente acaba ficando muito naquele comodismo de, tipo assim, tem trabalho para poder entregar, o professor fica em cima, olha, é a data tal, tem prova no dia tal. E a gente acaba se acostumando um pouco com uma pessoa estando ali lado a lado. Quando a gente vai para a universidade, é logo aquele choque, porque é você por você. É você que tem que correr atrás, você que tem que correr atrás de datas, às vezes, assim, dependendo do tipo de coisa que você quer fazer. Eu fiz pesquisa, estou fazendo pesquisa. É, nenhum professor
chegar até mim perguntando, você quer, se eu não tivesse a iniciativa de chegar e falar que eu queria fazer pesquisa, nenhum professor chegaria e falar, você tem interesse de fazer pesquisa? Você tem que pesquisar, tem que andar na tua universidade, se for pública, enfim, ou particular, ver se tem coisas no mural lá a respeito de, olha, tem curso tal, tem vaga no laboratório tal para você fazer tal coisa. Você que tem que procurar, porque não vai ter ninguém ali lado a lado, sabe, te cobrando e falando que tem oportunidades para você. É você por você. Você ir atrás, às vezes até um pouco careta, mandar e-mail, mandar mensagem, mandou e-mail, não respondeu, manda de novo. Mas, assim, ser ativo, porque esse lance de ficar muito no comodismo para a universidade não rola. Sim, Não rola. entendi. Perfeito. Não, realmente isso é algo que no colégio você acaba tendo uma quebra. Pelo menos todo mundo diz, quando você vai para a universidade, você deixa de ser levado pela mão, né? E isso acho que é uma coisa muito importante para todo mundo que, enfim, assiste a gente, para todo mundo que está no ensino médio, até para pessoas que não estão no ensino médio, realmente ser ativo. E eu acho que é realmente um ótimo do conselho, principalmente nessa questão das ciências, porque, como você próprio disse, é algo que é tão abrangente, você tem tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo você tem que procurá-las, entendeu? Você não consegue simplesmente esperar com que elas caiam do céu e apareçam para você. Como você próprio disse, que foi a questão dos venenos, que você foi se metendo, acabou chegando lá e foi, Sim. enfim, que é o que você está agora. Foi Então é onde eu tive a exatamente isso, né? oportunidade. É Mas exatamente isso. também não significa que também vou trabalhar com isso para sempre. Eu acho que é sempre Claro, bom ter a mente aberta para demais possibilidades. Eu mesmo tenho muita vontade de trabalhar com vírus. Estou com essa intenção de conversar com a minha orientadora a respeito disso, até porque no laboratório já trabalharam com vírus, apesar do foco ser veneno, já teve com quem trabalhou com vírus. E é isso. É sempre correr atrás, não se fechar nenhuma possibilidade, conversar. E é isso. bom, E tudo é conversa. perfeito. É, Se você tem alguma última coisa que você gostaria de falar, algum último recado, algo que você acha que seja importante de falar, uma mensagem motivacional, não sei, algo que você queira falar antes da gente concluir? Posso falar, para quem está mais interessado na minha área, que é o que eu faço, né? A pesquisa científica ela é muito ampla, né? Eu estou dentro da bioquímica, mas tem quem trabalha com microbiologia, imunologia, são inúmeras áreas, né? Mas, assim, tem sempre algo em comum entre essas sub-áreas, porque tudo é dentro da área da ciência, né? Sempre tem coisas em comum, que é a questão da bolsa, como eu falei, e muitas coisas têm que ser pesadas. Por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar só fazendo pesquisa. Dar aula eu acho até interessante, mas eu não sei se eu consigo me ver dando aula. E para você ser pesquisador aqui no Brasil, ou você é aluno de pós-graduação, é uma pessoa que faz mestrado, doutorado, ou você é um professor universitário. Não, não existe aqui no Brasil, sou pesquisador, sou cientista. Não. Você ser pesquisador, cientista é só uma consequência do que você já faz. Ninguém vai ficar eternamente na pós-graduação. Um dia a pós-graduação vai encerrar, você vai parar de fazer mestrado, doutorado, sei lá, o pós-doutorado, que nem título é. Ou aí você vai ver o que você faz. Se você vai trabalhar de uma forma voluntária, porque conheço pessoas que trabalham de uma forma voluntária, basicamente trabalhar de graça porque gosta do que faz, aí concilia com outra coisa. E tem aquilo também, ou de você ser professor e ter um laboratório, ou mesmo não tendo um laboratório, colaborar com algum laboratório. Isso às vezes pode ser um pouco frustrante, porque é uma profissão que, digamos que não é legalizada aqui, já que não existe, quero ser pesquisador, quero ser cientista, não. Vai ser só consequência do que você faz. Enquanto fora do Brasil, geralmente sim, Europa, por exemplo, já existe a profissão, não sei se todos os países, mas eu falo mais assim, a parte da Europa Ocidental, né, da pessoa ser só pesquisadora e tá tudo bem, sendo que aqui não tem muito isso. Então, assim, não se fecha nenhuma possibilidade. Se tiver que ir para fora para fazer o que você quer, você vai e vai. Bom, muito obrigado, Matheus, por tudo. Foi realmente um momento de muito aprendizado. Eu próprio aprendi bastante coisa.
É que não tinha o isso. menor conhecimento. Muito obrigado mesmo. E é isso. Até uma próxima e Obrigado, Rafael. tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos de volta, espero que vocês tenham gostado de outra pessoa como entrevistadora, dessa vez o Rafa. Muito obrigada, Rafa, espero que você tenha curtido muito sua conversa com o Matheus. Agora, vamos seguir para o experimento com o projeto da Science Page. Com vocês, galera! Olá, meu nome é Rafaela e você está assistindo a combustão de um cátion em um bico de Bunsen. O cátion é sinônimo de íon positivo. Os átomos, quando eles são carregados, eles são chamados de íons. Isso acontece quando as substâncias são ligadas de uma certa forma, mas predominantemente numa ligação iônica, onde ocorre uma transferência de elétrons. Os metais são os íons positivos e os não metais ou metalóides são os íons negativos nessa reação. Neste experimento, a gente queima os cátions para produzir cores diferentes de chamas que a gente consegue usar para distinguir entre os cátions. E os cátions, eles estão numa solução iônica, que na verdade é cristalizada, quando ela é saturada, para formar o sal. Então o cátion ele não está na sua forma pura. Para fazer esse experimento, você precisa de um laço de arame que será limpado entre cada teste com ácido clorídrico para não interferir com o próximo experimento, como nós estamos testando cátions diferentes. E nós precisamos também das soluções de cada cátion, que aí você mesmo pode escolher. Aqui no nosso laboratório temos lítio, sódio, potássio, cálcio e cobre. E aí o processo é simples. Depois de limpar o seu arame, ligue o gás, acenda o fósforo para produzir a chama e depois coloque o laço de arame na sua primeira solução. Aqui temos a solução de cobre, que sua chama é verde, um verde meio azulado, lindo. E aí depois limpe o laço de arame e repita o experimento para o próximo cátion. E agora eu te apresento a segunda substância que produzirá uma chama colorida para a gente, que é o cálcio. E a sua chama é um laranja bem forte. O terceiro cátion que eu tenho à mostra para vocês é o potássio. Esse é um dos meus favoritos. Sua chama é um lilás rosadinho, lindo. Queria botar de papel de parede. A chama do sódio, nosso quarto cátion, é amarela. A nossa última e quinta substância é o lítio e sua chama é vermelha. E esse é o experimento de hoje. Espero que você tenha gostado bastante e até a próxima. Que experimento maneiro! Muito obrigada, Projeto da Science Page, por providenciar mais um experimento bem memorável pra gente. Agora seguimos para nossa conversa com o próximo palestrante, Jaqueline. Olá a todos, meu nome é Nina, para quem não sabe, eu sou a fundadora do Projeto Einstein do Amanhã e hoje estamos aqui com mais um palestrante, nesse caso a Jaqueline. Muito obrigada desde já, Jaqueline, por ter topado fazer essa gravação, essa entrevista com a gente. Para começar, para quem não te conhece, se você puder dar uma introduçãozinha, desculpa, sobre você, sua carreira, o que você faz, só para a gente dar início. Nina, muito obrigada também pela o seu carinho, né? Eu adoro ver jovens assim, igual você, super engajada. Adoro, acho que isso é o caminho, né, da sociedade como um todo. Bem, sou biomédica, me formei em 2008, né? Já atuei na Fiocruz, em diversos centros de pesquisa clínica.
tanto multinacionais, né, como a Mil, então, e também na área pública, né? Então, já atuei nesses 2 projetos. Atuo com a área de pesquisa clínica, que é o descobrimento, de doenças, de remédios. Atuo hoje a gente com uma pandemia, né? Pós-pandemia, a gente entende muito bem o que é o meu trabalho, né? Antigamente, as pessoas aqui no Brasil tinham uma certa dificuldade. Então, a gente lida com projetos de fora, projetos nacionais, né? De mestrado, doutorado, de pessoas que atuam, né? Com essa força da ciência. Quando eu tinha a tua idade, eu decidi ser biomédica e foi assim, foi uma coisa que eu adorava, eu ficava olhando aqueles cientistas, aquelas pessoas que ficavam estudando, lendo livro, e eu me identifiquei muito com aquilo, né? Eu queria aquilo, né, para mim, assim, e falei, vou procurar um curso que seja mais ciência, igual você está, né, querendo incentivar no seu projeto lindo, maravilhoso. Então, lá atrás, eu escolhi ser biomédica, né? Hoje eu sou especialista em gestão de saúde, tenho também especialização pela Fiocruz e pela UERJ, em monitoria de ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos, eles sempre abrangem muitas pessoas, e hoje eu coordeno um desses grandes projetos. Então, atuo com essa equipe, né, linda, maravilhosa, de cientistas, de médicos, de enfermeiras, né, enfim, uma equipe linda que a gente humaniza e coloca em prática tudo que a gente aprendeu lá nos cursos, nas faculdades, nos cursos fora que a gente fez, nas especializações. Então, assim, é muito legal ver pessoas, né, iniciando carreira como você, com esse projeto de querer incentivar a ciência em outros jovens, né? Sendo que o caminho, eu acho que, né, não só no Brasil, mas como um todo, é da educação. Então, se a gente não tiver educação, a gente não tem nada, né? Diferente de outros lugares, né, que incentivam outras coisas. Então, assim, isso, assim, eu sou isso, sou uma pessoa, me dou bem no trabalho com todo mundo, criei grandes amigos, grandes parceiros de vida, né, nessa decorrência de mais de 15 anos de experiência, só atuei nisso, não atuei em outra coisa. Voltando um pouquinho para o início, primeiro, muito obrigada pelas palavras, a gente ficou muito feliz de ter aqui também. Agora, voltando só um pouquinho para o início da sua trajetória, porque eu sendo mais da engenharia, da física, eu não tenho muito noção de o que é biomedicina. Como você diria que biomedicina é diferente, vamos dizer, de uma medicina ou de uma biologia? Então, o biomédico ele pode atuar em vários campos. Assim, hoje, sempre você vai ver muito biomédico dentro de uma instituição pública, por exemplo, dando aula, para a própria medicina. Eu conheço vários que dão aula, vão ser pesquisadores da Fiocruz, mas eu sempre segui carreira de empresa mesmo, né? Eu sempre segui sendo monitora de ensaios clínicos, que monitoria de ensaio clínico, Nina, é como se fosse assim, você tem um ensaio clínico, você coleta aqueles dados, né, vamos dizer, um estudo básico, né, do Covid, né, como que você vai descobrir uma vacina eficaz você tem que testar em pessoas, né, você precisa pegar um grupo de pessoas, testar aquela vacina, ver se dá certo para atingir uma população um pouquinho maior. Então, é exatamente isso que a gente faz. Só que você tem que ter regras, né? A gente tem um termo de consentimento que você tem que aplicar para as pessoas, dizendo que elas estão cientes, que elas estão participando de um estudo que é experimental, né? Tem doenças que não têm cura, então também se é usado isso. Outras doenças que foram alcançadas ao longo do tempo também, você pode ver que foi através da pesquisa clínica, né? Então, o biomédico hoje ele pode atuar com análises clínicas, né? Que é uma área que tem muito técnico, então que bate cabeça. Ele pode atuar com laudo, laudo não, mas imagem, né? Imagem, laudo quem dá é o médico. Ele pode atuar com fertilização in vitro, ele pode atuar
deixa eu pensar aqui mais, com estética, né? Você vê muitos biomédicos atuando com harmonização facial, Maneiro, eu não sabia. existe essa linha. Não é uma área muito conhecida no Brasil, né? Quando eu me encantei, não foi aqui no Brasil, né? Eu não estava nos Estados Unidos, mas eu fiz toda a minha carreira aqui, né? Então, assim, não tenho nada para reclamar. Mas realmente lá fora eles têm um cuidado um pouquinho maior com a pesquisa e mais admiração. Vamos colocar aqui, você vê metade da população que não vacinou, metade vacinou, então aí você já vê que é uma população que tem um certo resistência à ciência, né? Que não acredita em dados. A gente traz aqui dados científicos, dados de revistas internacionais. Então, quando eu faço um projeto desse, o final dele é entregar um artigo científico dizendo que aquela vacina, ou aquela medicação, ou aquela terapia, aquilo funcionou para um determinado grupo de pessoas. E aí, os médicos, os enfermeiros, eles vão começar a atuar em cima disso. Então, médico atualizado, que eu falo, ele lê artigo científico, ele não lê livro. Né? Então, o médico que fala para você, eu li um livro de 1900 bolinha, isso daí é lá atrás. Isso você faz quando você entra na graduação, você vai precisar ter uma base. Então, você precisa ler o livro, mas depois, quando você já está na área, você precisa ler artigo científico. Na minha área, a gente lê muito, a gente escreve muito, a gente, né, você que sabe falar inglês fluentemente, você vai encontrar o infinito aí no PubMed da vida, né? Vai encontrar muita literatura de ciência. Então, para se escrever um projeto de pesquisa, a gente também precisa ter base na ciência que foi escrito antes. Então, eu tenho que compilar todos aqueles artigos e entregar para o meu cliente, né, que hoje eu atuo com isso, entrego para o meu cliente um texto dizendo, olha, esse daqui fez isso, o outro fez aquilo, então vamos achar uma clínica um pouquinho melhor, e aí eu preciso ter um patrocínio, um patrocinador, que é o financiador do projeto, que é quem vai colocar dinheiro, né? Quem vai financiar quem tem o interesse. Então, hoje em dia, instituições privadas, né? O Bill Gates tem uma instituição lá fora que ele coloca dinheiro em cima da pesquisa clínica, como, né, existe outras também, entendeu? Então, mais ou menos, o biomédico é isso, né? Eu atuo com especialização em gestão pública, né? E especialização em auditoria de monitoria, que é monitoria, né, que a gente fala, é você pegar todos aqueles papéis que foram coletados e você bater, né, com a realidade. E aí você não vai ter falha, né, falha humana, que a falha humana é ali na hora, né, do atendimento, né, tal. E para isso tem uma lei de pesquisa clínica, né, uma resolução, e essa resolução, ela protege quem? O participante de pesquisa, que é a pessoa que está participando daquela pesquisa. Então, não é uma coisa feita, não é um cientista doido, entendeu? Não é um cientista que faz ali na varanda de casa, né, um experimento e explode a casa, não é essa, é uma coisa muito certinha. Então, se for medicação, a gente tem que ter um freezer adequado, a gente tem que ter um espaço adequado para estar recebendo, tem que ter alguém que vai fazer o estoque, aí a gente monta uma equipe de pesquisa clínica, né? A gente monta isso em qualquer lugar aí do Brasil, são centros de pesquisa clínica que é chamado. Olha, se eu não me engano, você é a primeira pessoa que a gente entrevistou até agora que trabalha realmente numa empresa, porque a gente já, vamos dizer, já entrevistamos alguns professores, alguns estudantes, mas eu queria saber como é essa sua experiência trabalhando numa empresa, ampliou essa sua visão sobre as ciências e sobre o dia a dia como biomédica. Primeiro você tem que entender um pouquinho de projetos, né? Se você atuar um pouquinho com base nos projetos, né? Administração de projetos, gerenciamento, enfim, qual palavra você quiser dar, você vai conseguir entender em qualquer área. Então, assim, você vai fazer um projeto de engenharia, você vai conseguir fechar o quadradinho de equipe. Então, assim, é isso. Eu não sei se eu consegui te responder,
mas a gente tem interface, né, com instituições públicas, tanto que o projeto que eu estou, ele é dentro de um hospital público, né? Então, assim, a gente tem o CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente submete toda emenda, qualquer alteração que venha a ser feita, a gente submete a esse CEP, e lá tem um corpo, né, multidisciplinar de pessoas que vão aprovar ou não aquelas minhas mudanças, né, do projeto. Eu tenho que mandar relatórios semestrais, né? Enfim, é muito, muito abrangente. Quando eu trabalhei em multinacional, você também tem isso, mas dentro da instituição já tem um CEP, né? Um CEP Entendi. Então, para mesmo sendo permear. ele, você é submetida aos padrões instituídos pelo, esse caso agora pelo Estado, mas aí se você tivesse uma multinacional, é a própria instituição que institui os padrões. Isso, exatamente. A Entendi. própria, só que ela tem que pegar pessoas, tipo assim, para compor, né, a mesa, é como se fosse um conselho fiscal de qualquer Uhum. coisa. Conselho fiscal, que eu digo, né, conselho, né, qualquer grupo estudantil, ele tem que pegar pessoas de várias áreas, né, tem que pegar um padre, ele precisa pegar um matemático, ele tem que pegar um estatístico, ele tem que pegar um biólogo, ele tem que pegar um médico, e aí junta aquilo tudo e ele vai analisar os projetos de pesquisa clínica, né, os projetos observacionais, ou os tipos, porque, assim, na pesquisa clínica a gente tem fases, né? Então, tem estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Então, essas fases desse estudo vai determinar, um é para eficácia, o outro é para descobrir se aquela medicação é eficiente ou não, uma é para, sabe? Então, assim, tem estudo básico que é de animais, eu também já trabalhei na Fiocruz, né? A minha primeira estágio, né, primeiro sair da faculdade foi isso, foi trabalhar com animais, né, experimentos em animais. Então, eu trabalhava num grupo de Chagas, né, de doença de Chagas, e que a gente experimentava o selênio em cima de ratinhos de camundongos, a gente fazia experimentos, né, em cima disso, mas isso tudo num ambiente controlado, num ambiente protegido, com a biossegurança, de jaleco, né? Enfim, tudo bonitinho. Outra coisa que eu queria voltar que você falou ainda no começo é que você é especialista em pesquisas clínicas. E eu queria ter uma ideia, como foi sua experiência com pesquisas clínicas durante o Covid, durante a pandemia? Porque eu sei que agora que, vamos dizer, amenizou, a gente não quer nem lembrar que essa época 2020 e 2021 existiram, né? Mas eu acho que esse seu insight sobre realmente o dia a dia de um biomédico durante a pandemia seria bem interessante até para a própria audiência que não sabe como isso foi, né? Vivenciou, vamos dizer, no estudo à distância, no ensino à distância, mas não tem uma ideia de como aconteceu para vocês. Eu tive bem próximo de profissionais de saúde que atuaram. Eu não atuei diretamente no Covid, né? Não tive essa possibilidade, mas eu tenho profissionais, né, que atuaram, e foi bem dolorido, né, foi bem triste, porque a falta de conhecimento, tiveram que se especializar rapidamente em algo desconhecido, né, eu mesmo fui vítima do Covid, né, fiquei internada na UTI e tal. Acho que a pandemia, ela trouxe para a gente, né, um sentimento que isso pode acontecer em qualquer momento, e que a gente precisa acreditar na ciência, em quem está pesquisando, nas pessoas que entendem, que são epidemiologistas, né, que são pessoas que são voltadas para isso, né, e que não foi a primeira pandemia que a gente passou, a gente já teve. Eu não tinha vivido nenhuma pandemia, você com certeza não, mas a gente tirou vários aprendizados assim dela, né, que a gente precisa realmente seguir a ciência. E a ciência era o quê? Conter dentro de casa, descobrir a vacina, né, deixar os especialistas, né, que fazem isso com excelência no Brasil. O Brasil é um dos lugares, né que tem a vacinação top, né, se você for pesquisar, né, você vai ver vários centros de vacina
Biomanguinho lá na Fiocruz, são coisas... E, assim, foi massacrado pela mídia, né, por tudo. Então, trouxe essa não informação para as pessoas, né, que elas precisavam se isolar um pouquinho em casa, mas também a gente tem uma área social muito grande, que é difícil, é uma linha tênue, né? Você não pode pedir para as pessoas se isolarem, sendo que pessoas precisam pagar conta. Então, teve uma área social relacionada com uma área da saúde muito grande. Muita gente morreu por falta de informação, né? Porque ia lá visitar o parente, aí pegava a Covid, aí trazia a Covid para casa e morria todo mundo. Então, eu tive alguns amigos que perdeu pai, mãe, tio, tudo na mesma leva, né? É muito triste, assim, você ter, mas, assim, eu só tenho um recado a dizer: vamos confiar na ciência. A ciência está aí, a ciência, ela traz informações, né, para a gente, e não foi a primeira pandemia. Então, se a gente tivesse escutado a vozes atrás, ou ter lido, né, acho que não teria essa falta de informação que foi uma pandemia, né? Até comprei um livro agora, tem muita gente que é chamado Mundo Pós-Pandemia, né? É um vermelhinho, eu até esqueci o nome, mas são vários autores, e, assim, é muito isso, assim, o mundo pós-pandemia, a gente deixou sequelas, são crianças que não falam, que ficaram isoladas, são adolescentes que piraram, né, são várias coisas, assim, que a gente viveu, né, são casais, famílias que se desestruturaram emocionalmente falando. Então, não só a parte da ciência, mas a parte emocional ficou bem abalada, e eu acredito, assim, eu confiei 100% na ciência por já fazer parte, né? Foi muito triste a atuação de muita gente, a gente tem que bater palma para os profissionais de saúde que atuaram, porque devem ter visto coisas do arco da velha, assim, eu não atuei, mas eu sempre acreditei na vacina. Quando saiu a primeira, eu fui lá, me vacinei, saiu a segunda, a terceira, a quarta, porque eu sou da saúde, então podia tomar, né? Antes, então tomei, todos os meus filhos tomaram, então, assim, acho que a gente precisa confiar mais na ciência, sabe, Nina? Confiar, né, nos estudos, no trabalho de anos que se tem aí de uma coisa muito, muito maior do que foi essa pandemia, né? Sim, eu concordo plenamente. A ciência não veio do nada, né? É uma coisa que veio sendo construída faz muito tempo. Tem que não só confiar na ciência, mas nos profissionais que atuam. A confiar que as pessoas são bem qualificadas e sabem o que estão fazendo, que eu acho que é uma coisa que realmente faltou um pouco durante esse período de pandemia. Mas agora eu vou puxar para a nossa última pergunta, seria que a gente está bem fazendo para todos os palestrantes, que é, como biomédica, qual seria esse conselho que você daria para um estudante que está acabando o ensino médio agora e está pensando em seguir uma carreira nas ciências ou na biomedicina? Então, assim, eu falaria que não precisa escolher né, o que eu escolhi lá atrás. Eu acho que a gente precisa... Os jovens, eles são muito obrigados a escolher. Isso na minha época também era escolher no primeiro ano. E não, eu acho que a gente pode mudar. Eu mesma mudei várias vezes. Eu tinha feito administração, depois eu fiz como que fiz outros cursos, e, assim, eu acho que você não precisa ficar pautado numa ideia, mas eu só acho que a nossa cabeça não tem que parar de trabalhar e de funcionar, né? A ciência é algo lindo, né? Eu acho, é humana, né? A ciência é humana, né? Uma coisa que a gente vai precisar para a nossa vida. Então, eu dou um conselho que você tem que fazer o que você ama. Eu amo o que eu faço, porque eu estou trabalhando e estou Faça o que feliz, você ama, né? e não terá que trabalhar um dia. Não é isso. Porque é um prazer, assim, agora mesmo, nas férias, né? Estava com as crianças, eu consegui trabalhar, fiquei 40 dias, né, em Visconde de Mauá, que é um lugar, né, que eu fiquei lá, e eu fiquei lá amarradona, né? Eu fiquei isolada mesmo, 40 dias lá. E, assim, eu estou fazendo o que eu gosto. Você imagina se eu ficasse 40 dias num lugar fazendo o que eu não gosto, né? Então, assim,
é uma ideia que a gente tem que fazer o que você gosta, né? O que te motiva, o que dá vontade de sair da cama, né? Porque vontade de dormir todo mundo tem, mas o que dá vontade de sair da cama, de ser feliz, e não por padrões estéticos ou padrões sociais, ou para demonstrar para as pessoas que você é importante. Eu acho que tem que fazer o que você ama. Eu sou coração, sempre fui, então tem que fazer o que você ama, o que você gosta, né? Independente do que seja. Quero fazer filosofia, vai fundo, mas não dá dinheiro, mas vai dar um dia dá. A gente tem aí um monte de casos, né? Depende de você, né? Depende do que você faz, do que você tem de apoio, né? E é isso, sim, Nina. Faça o que você ama. Olha, eu acho que não tem palavras melhores, um ensinamento melhor para acabar realmente essa nossa entrevista, nosso bate-papo. Gostaria de novamente te agradecer, Jaqueline, por ter topado. Gostei muito do nosso papo. Eu realmente aprendi muito mais sobre biomedicina depois da gente dar essa conversa. Eu, vou ser bem honesta, não sabia nada antes, então agora sim Gostei tem uma bagagem bastante. científica muito maior. Então, muito obrigada. Espero que a nossa audiência tenha bom. gostado também. E colhem conosco que vai ter muito mais por vir no nosso webinar do Einstein amanhã. Muito obrigada novamente, Jaqueline. Imagina, Nina, muito obrigado a você. E é isso, galera. Com isso, nós terminamos o terceiro dia do webinar. Espero que vocês tenham aprendido e curtido bastante. Como eu disse anteriormente, galera da biologia, medicina e biomedicina, esse dia foi para vocês. Espero que vocês estejam se sentindo mais inspirados ainda. Muito obrigada pelo Rafa, por sua participação e, novamente, muito obrigada aos dois palestrantes de hoje. E, como sempre, termino os dias. Não se esqueçam de dar uma olhada no nosso Instagram, escanear o QR Code aqui ao lado e responder a nossa enquete lá no Stories. O que vocês gostariam de saber mais sobre o projeto? Quais são suas dúvidas, perguntas? Nós esclareceremos tudo no nosso quinto e último dia do webinar. Muito obrigada, dou um adeus para vocês e deixarei a programação aqui na tela. Tchau, tchau.
Uhum.